eu vou falar então de um assunto que me pediram, até foram vocês mesmos que me sugeriram, que foi falar sobre verruga plantar, tá bom? E como tratar a verruga plantar, porque é uma coisa que aparece muito corriqueiramente, né, no consultório de vocês, às vezes no hospital, onde vocês atendem, no posto de saúde, é muito comum paciente aparecer com queixa de verruga plantar. Então, eu vou falar aqui sobre a verruga plantar, porque é uma coisa assim que é muito fácil de tratar, mas eu vou dizer para vocês que a maioria tem muita dificuldade para conduzir esses casos, tá bem? A verruga plantar, como a gente sabe, ela é causada, é uma verruga, obviamente, ela é causada pelo vírus HPV do tipo 1, tá? E sim, a verruga plantar ela é transmissível e geralmente ela é transmitida quando a pessoa frequenta algum ambiente úmido, então, por exemplo, piscinas, locais assim, e quando a pessoa tem algum ferimento, né, no pé, uma porta de entrada para os vírus HPV. E é óbvio que vai depender também da imunidade de cada pessoa, né? Não é todo mundo que tem contato com o vírus HPV que vai desenvolver a verruga plantar. Então vai depender, obviamente, do contato, mas vai depender também da imunidade, né, da pessoa. Pois bem, frequentemente o paciente ele vai te procurar com uma queixa de dor, porque a verruga, então, por exemplo, a verruga vulgar que aparece no corpo, por exemplo, geralmente ela não é dolorosa, né? A queixa geralmente é estética. Então, por exemplo, nas mãos é muito frequente, né, lesões disseminadas nos dedos, nas mãos, e às vezes o paciente tem no restante do corpo também. E geralmente a queixa é estética, porque a verruga vulgar ela não dói, né? Mas ela se multiplica, ela cresce de tamanho. Então a queixa é mais estética. Já a verruga plantar, a queixa é de dor. Então quando você examina o paciente e você palpa ali o local, o paciente sente dor. Então o paciente calça um sapato, para ele caminhar ele sente dor. Daí ele começa a desenvolver algumas posturas viciosas que a gente chama, né? Muitas vezes ele começa a mancar, ele tem dificuldade, dependendo do calçado, de usar esse calçado porque ele sente dor. Então a verruga plantar tem esse problema, né? Não é só um problema estético. Na verdade ela não é nem muito visível, né? É só o paciente mesmo que vai ver muitas vezes, mas ele vai sentir dor, né? Quando você pressiona, você vai examinar o paciente, você vai notar que ele sente dor. E como que você vai diagnosticar? O diagnóstico é clínico. Então você vai ver ali a verruga, você vai notar que tem um certo edema no local, que as pessoas chamam de olho de peixe, né? As pessoas falam muito assim, eu tenho olho de peixe na planta do pé. E você vai notar realmente, às vezes fica amarelado, fica aquela lesão que na dermatoscopia você vai ver vasos, muitas vezes alguns pontos. É muito comum você ver uns vasos coagulados e uns pontos negros na região central dessa verruga plantar. Pois bem, aí você vai examinar, você vai palpar e o paciente vai referir dor, tá bom? Então ele vai sentir dor. Pois bem, uma coisa que é super importante é você fazer o diagnóstico diferencial com um calo, tá bom? Uma calosidade, porque de repente você vai querer tratar o calo e quem tem que tratar o calo é o ortopedista. Então é importante que você faça esse diagnóstico diferencial. O calo, ele geralmente não tem esse aspecto redondinho, sabe? Como a verruga plantar. Ele geralmente é uma... Como que eu vou te dizer? Ele se apresenta como uma placa, geralmente, hiperceratósica e geralmente na proeminência óssea. Então você vai perceber assim, que geralmente está onde tem proeminência óssea que vai desenvolver o calo. E a verruga geralmente não está nessas proeminências, apesar de que pode acontecer sim. Mas na verruga você vai ver bem aquela lesão arredondada, amarelada e às vezes com aqueles pontinhos pretos no seu interior. E na dermatoscopia às vezes você vai encontrar vasos coagulados lá dentro, tá? Então é importante, por que é importante fazer o diagnóstico diferencial entre a verruga plantar e o calo, a calosidade? Porque a hora que se você tratar a calosidade da mesma forma que você trata a verruga plantar, você pode causar uma úlcera, né? Uma úlcera plantar, e às vezes é difícil de tratar, né? Se o paciente for diabético então, porque os pés, né? A vascularização já é bem
menor, então o paciente pode desenvolver uma úlcera plantar e aí depois é difícil o tratamento. Então é importante você fazer bem esse diagnóstico diferencial entre verruga e calosidade, tá bom? E geralmente a verruga ela é endurecida. Quando você palpa assim, ela é endurecida, ela não é uma estrutura amolecida. Ela é mais endurecida do que as estruturas adjacentes, tá bom? Muitas vezes as verrugas elas são solitárias. Frequentemente as verrugas plantares elas são solitárias, mas elas podem se aparecer de forma múltipla, formando assim os chamados mosaicos, tá? E aí você teria que tratar todas essas verrugas. Pois bem, existem várias formas de tratamento da verruga plantar. E eu vou falar por fim como que eu faço o tratamento, mas vou falar aqui das várias formas que são descritas na literatura. Então, começando pelo tratamento pela forma mais simples, seria a utilização do ácido salicílico, né? Você usa o ácido salicílico, pode ser também em forma de creme, pomada, e o paciente pode inicialmente começar o tratamento com o uso do ácido salicílico. Acontece que nem sempre se resolve. Então eu vou falando aqui das formas de tratamento até a gente chegar num tratamento cirúrgico mesmo, que é o tratamento mais agressivo. E o tratamento cirúrgico, esse tratamento mais agressivo que eu vou falar aqui para vocês, ele deve ser a última escolha de tratamento. Então, eu só faço esse tratamento quando o paciente já tentou todas as outras terapêuticas e elas não foram bem sucedidas, tá bom? Então, assim, eu já não parto de cara com o tratamento cirúrgico. Na verdade, é a eletrocirurgia, que eu vou explicar para vocês como que eu faço, tá bem? Mas você pode iniciar o tratamento clínico, obviamente, então pode fazer então com as pomadas e cremes à base de ácido salicílico. Daí, se não resolve, pode fazer com crioterapia, né, assim chamada criocirurgia também. Sobretudo também nas lesões, as verrugas vulgares, né, disseminadas pelo corpo, em mãos, por exemplo, às vezes tem muito, né? Eu acho interessante porque lá na residência, no Hospital Padre Bento de Guarulhos, os dermatologistas tratavam muito também com homeopatia, tá? Com a utilização de tuia, e os pacientes evoluíam super bem. Então, acho que é uma alternativa de tentar o tratamento também com homeopatia, antes de partir para tratamentos mais agressivos. Mas, pois bem, eu entrei um pouco nessa questão da verruga vulgar, que muitas vezes ela se apresenta em mãos, né, no corpo, em tronco e membros, e também é muito difícil de tratar, né? Que se você já tratou verruga vulgar, você sabe da dificuldade desse tipo de tratamento, né? Muitas vezes você faz o tratamento clínico, não resolve, aquilo recidiva e o paciente fica muito incomodado. E se você parte para a crioterapia, que é o que a gente estava falando agora, o objeto do assunto, você trata com crioterapia, sobretudo nas mãos, quando o paciente tem várias lesões disseminadas. Quem fez esse tratamento, o paciente ou o médico, sabe do drama que é fazer crioterapia em verruga nas mãos, porque é um tratamento extremamente doloroso, né? É muito doloroso. Então, o paciente faz uma sessão, depois para ele voltar, ele não quer voltar, porque dói demais. Então, nesses casos, eu gosto de fazer a eletrocirurgia também para as verrugas vulgares, mas lembrando vocês que não é o tratamento já inicial, tá bom? Então, sempre quando os outros tratamentos mais conservadores não forem bem sucedidos. Uma outra forma que você pode tratar também é através do nitrogênio líquido, que é o nitrogênio que é a crioterapia. A outra forma seria a utilização de 5-fluoracil, a aplicação do 5-fluoracil no local. Na literatura há descrição de tratamento dessas verrugas dessa forma também, eu não tenho muita experiência. O uso de cimetidina via oral também é muito descrito na literatura para o tratamento de verrugas vulgares, né? O uso de laser também, eu não tenho experiência na utilização de laser para as verrugas vulgares e plantares. E há na literatura a descrição de fazer exérese, tá bom? E como eu estava falando, a exérese cirúrgica, que é você anestesiar e fazer a remoção cirúrgica em fuso, tipo abrir, ou tira com punch, ou tira com fuso e dá ponto, isso também está descrito na literatura. Eu particularmente não gosto de fazer esse tipo de tratamento, porque o vírus, né, na minha opinião, ele precisa ser destruído.
Então você precisa usar métodos destrutivos, ou métodos químicos, né, que a gente falou até agora, de nitrogênio, etc., ou métodos elétricos, né, destruição elétrica através da eletrocirurgia, que é o que eu vou falar para vocês como é que eu faço. E eu estava falando aqui que a criocirurgia nos dedos, quem faz crioterapia para verruga nos dedos de paciente sabe o drama que é. O paciente chora de dor, né, é muito doloroso. E às vezes o paciente não retorna para tratar. E os outros métodos, ou por exemplo, às vezes vocês têm que ficar desbastando a verruga plantar, aplica o ácido ali e depois o paciente volta, aí você tem que desbastar, aplica o ácido, o paciente retorna daí um tempo, daí um mês, faz de novo. E parece que é um tratamento tão longo, tão demorado, que às vezes o próprio paciente desiste de retornar. Então, é óbvio que muitos de vocês fazem assim o tratamento, né, desbastando e cauterizando quimicamente a verruga plantar, mas o que os meus alunos falam é que é um tratamento tão longo, tão demorado, que muitas vezes o paciente desiste. E para nós também acaba se tornando uma coisa enfadonha, né, de ficar fazendo esse procedimento e parece que nunca resolve o problema do paciente. Então, por isso, eu gosto muito de fazer a eletrocirurgia. Mas, voltando a falar isso, né, que eu faço a eletrocirurgia depois que os métodos mais conservadores não obtiveram sucesso. Então, primeiro você não vai partir já fazendo eletrocirurgia, você vai tentar os métodos conservadores. Aí, se não deu certo, você vai partir para a eletrocirurgia. Cirurgia com lâmina fria, fazer exérese e sutura, não recomendo. Porque muitas vezes a verruga, o vírus, na verdade, o HPV do tipo 1, que é o vírus principal causador da verruga plantar, ele vai estar lá no fundo. E ele muitas vezes não vai ser destruído. Então há uma chance muito grande dessa verruga recidivar, né? Então, aí é outra coisa, quando você vai fazer anestesia, é importante você não direcionar a agulha para o centro da verruga, porque na hora que você tira a agulha, você dissemina. Então, qualquer método que vai causar um sangramento dessa verruga não é ruim, não é bom, perdão, é ruim, porque você pode disseminar vírus e disseminar a doença, tá? Pois bem, então exérese eu não faço, eu costumo fazer a eletrocirurgia. Bom, a eletrocirurgia, muitos de vocês vão falar assim, tá, é uma doença viral causada então pelo HPV do tipo 1, e há relatos, sim, há na literatura trabalhos que relatam, existe um trabalho que eu encontrei na literatura em relação à fumaça que sai da eletrocirurgia que contém partículas virais. Tá, sim, isso existe. Existe um trabalho que foi feito, eu acho que por um serviço de enfermagem, e que eles estudaram o seguinte, colocaram um aspirador com filtro, e aquela fumacinha que vai saindo quando você faz a eletrocirurgia, esse aspirador aspirou essa fumaça e no filtro foram detectadas partículas virais. Então que, sim, nessa fumacinha existem sim partículas virais. E que por isso a eletrocirurgia ela tem que ser feita de forma muito cautelosa, né? E isso é verdade. Mas eu não encontrei nenhum trabalho que mostrassem profissionais da área da saúde que se contaminaram com HPV nas vias aéreas decorrente de tratamentos com eletrocirurgia, né, com eletrocoagulação. Então eu só encontrei esse trabalho que mostra que tem partícula viral no filtro, mas eu não encontrei nenhum trabalho mostrando que algum profissional da saúde tenha se contaminado. Então, por isso que é importante que vocês se protejam, usem uma máscara N95, obviamente, óculos, né, touca, gorro, e se protejam. Mas eu que faço essa cirurgia já há 30 anos, nunca me contaminei. Então eu acho que é um procedimento bastante seguro e é importante que vocês também tenham critério para dizer se você vai fazer esse tratamento ou não no seu paciente. Mas eu sou defensor desse tipo de tratamento porque eu já vi pacientes que não resolvem, sabe? Que nenhum outro método conseguiu resolver o problema do paciente, né? Muitas vezes a verruga não desaparece ou ela fica recidivando e aí só resolve com a eletrocirurgia. Então, por isso que eu digo que o tratamento ele tem que ser escolhido, né? Ele não é um método que você tem que fazer para todos os pacientes, tá bom? É um método não é um método de eleição, é um método que você vai escolher, selecionar o paciente que vai ser submetido a esse tratamento. Pois bem, vamos voltar ao assunto que é a verruga plantar. Então o paciente já fez todo tipo de tratamento, não resolveu,
Então nós vamos partir para a eletrocirurgia. Eu faço então a antisepsia, né, com clorexidina alcoólico, e aí eu vou fazer anestesia. A anestesia no pé, obviamente, se for no dedo, eu não vou usar vasoconstritor. Eu uso então a lidocaína, né, se for no dedo do pé, eu uso sem vasoconstritor. E se for no pé mesmo, na planta do pé, aí eu uso o lidocaína com vasoconstritor, porque o vasoconstritor ajuda muito, né, diminui muito o sangramento. E sempre que então você for fazer a anestesia, não direcionar a agulha para o centro da verruga, né? Para que você, na hora que você tira a agulha, para que você não espalhe partículas virais e não dissemine a doença, tá bom? Então, como que você vai fazer? Se a verruga está aqui no centro, você pode fazer de forma pontiforme a sua anestesia assim, né? De forma perpendicular, você entra com a agulha perpendicular e vai dando alguns pontos assim em volta da verruga, sem direcionar a agulha para o centro da lesão. Pois bem, aí você aspira, você introduziu a agulha, usa uma agulha de insulina, né, gente? Aquela agulha de canhão amarelinho, que é a agulha mais fina de insulina, é a de calibre 30, e você vai aspirar e injetar lá o anestésico. Aproximadamente, na verruga plantar, talvez 1,5 ml já seja o suficiente, né? 2 ml talvez. Aí você aplicou lá o anestésico, você aguarda fazer o efeito vasoconstritor. Aí, o que acontece então? Você fez a anestesia lá, aguarda 6 minutos. É importante aguardar 6 minutos, que é o tempo da vasoconstrição. Eu vejo muito meus alunos aplicam anestésico com vasoconstritor e já parte para o procedimento. Então, não aproveitou o efeito vasoconstritor, porque não deu tempo. Então, você aguarda 6 minutos até que se estabeleça o efeito vasoconstritor e daí você começa o procedimento, tá? Então, você anestesiou, aguardou 6 minutos. Você vai usar o seu bisturi elétrico no modo coagulação. Começa com uma potência baixa. Então depende, se você tem um Evitronic, você vai ter que começar lá pela potência 10, no modo coagulação. Se você tem um bisturi elétrico da marca Imai, né, você começa lá na potência 1. E a ponteira, eu uso a ponteira em bolinha, tá? Não a bolinha pequenininha, depende também da verruga, mas eu gosto da bola maior, bolona, tá? Tem bolinha e bolona, eu gosto da bolona, bola maior. E aí você vai fazer então a eletrocauterização, você vai encostar a ponteira do bisturi elétrico e vai cauterizar. E aí você vai notar que aquilo vai elevar e vai fazer uma pequena bolha bem no local. E aí você pensa assim, nossa, será que eu já terminei o tratamento? Não, não resolveu. Se você fizer só isso, não acabou o tratamento. Você precisa remover essa pequena bolha que se formou ali no local da verruga. Por quê? Porque os vírus, né, eles estão ali na profundidade. Então você vai pegar uma tesoura mais forte. Você não vai usar a sua tesoura de íris, porque você vai estragar a tesoura, né? Se você cortar a pele da região plantar com uma tesoura de íris, você tira o corte dela, e daí quando você for fazer uma exérese de acrocórdon, coisas assim, você não vai conseguir, porque a tesoura perdeu o corte. Então você tem que separar uma tesoura mais forte. Talvez uma tesoura de maio, curva, talvez até uma tesoura de Metzenbaum curva, que também não seria ideal, porque ela é uma tesoura delicada. Acho que uma tesoura de maio curva seria ideal. Então você queima mais um pouco até que aquela bolha levante. Não é para fazer uma bolha grande, gente. Uma bolha só do tamanho ali da verruga. Você vai notar porque todo o tecido ali, a pele, ela vai ficar branca, né? E você vai com a sua tesoura e corta. Pode cortar também com bisturi, com uma lâmina 15. Pega uma pinça, corta a voltinha, tira a tampinha, que essa tampinha que é essa bolha que se formou. Tirou essa tampinha, lá no fundo você vai ver que tem uma espécie, como se fosse uma massinha branca lá dentro. E aí você vai com a bolinha cauterizar lá ao fundo. Só que, muito importante, como eu falo com meus alunos, mãos de fada. Não pode ir, sabe, com muita sede ao pote, pá, queimar lá no fundo. Você vai cauterizar o fundo, vai cauterizar lá no fundo assim. Com o tempo você vai pegar o jeito da coisa. Então você vai fazendo, é como a gente sempre, a gente diz, né? A curva de aprendizado. Então tudo tem um tempo para você ir adquirindo. Então obviamente que no começo é melhor você você ter as suas mãos mais leves, como eu sempre falo com meus alunos, mãos de fada, né, do que você pegar muito pesado e causar uma úlcera ali, um buraco que depois vai demorar muito para cicatrizar. Então você vai cauterizar essa massinha branca que eu te falei lá no fundo, queima lá, e daí você
vai prescrever uma pomada com um debridante químico com antibiótico. Então eu gosto muito da colagenase com cloranfenicol. E o paciente vai fazer curativos diários, lavando com água e sabonete lá todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, e aplicar lá um pouquinho da pomada, só uma bolinha da pomada lá, e coloca lá um curativozinho, ou pode ser um band-aid, e vai lavando. E daí o paciente vai aguardando a cicatrização por segunda intenção, que geralmente acontece em aproximadamente 10, 15 dias. Mas o paciente fala que já no dia seguinte aliviou muito a dor, porque a verruga que estava ali penetrando na região plantar e causando aquela dor, como você cauterizou, como que você tirou aquela rolha, o paciente já se sente aliviado. O que acontece? Logo no dia seguinte o paciente fala que já sentiu alívio daquela dor, né? Porque você tirou aquela rolha compressiva, digamos assim, que ela estava comprimindo na região plantar. Então o paciente já sente aliviado, apesar da ferida, daquela ferida aberta e tal. E o paciente vai fazer esse curativo. E outra coisa, outro detalhe, é importante lavar bem com água e sabonete, direitinho o local, lavar bem e aplicar a pomada. E é importante você prescrever um antibiótico, sabe? Pelo menos uns 7 dias, um antibiótico profilático. Pode ser uma cefalexina por 7 dias, tá bem? Então, é importante você fazer isso justamente. Então, prescreve um antibiótico profilático por 7 dias por via oral, pode ser uma cefalexina, e aí o paciente vai evoluir com cicatrização por segunda intenção. Como você vai, no começo, até você pegar a mão, você vai com a mão de fada, que eu sempre falo para vocês, você vai com muita calma, né? Com muita cautela. Pode ser que essa verruga recidive, né? Então você vai com o tempo sentindo qual o peso da sua mão que você tem que imprimir na sua mão na cirurgia para você ter um bom resultado. Daí, com o tempo, você vai perceber que o resultado está excelente. Então, é raro, sabe? Aliás, eu nunca vi uma recidiva de verruga plantar, dos meus casos. E também nunca vi nenhum caso que fez uma úlcera que não cicatrizava. Então você vai sentindo com o tempo, né, o peso da sua mão, o quanto você tem que ser mais agressivo ou mais delicado no procedimento. Isso em qualquer cirurgia dermatológica tem que ser assim, a gente tem que ter as mãos de fada. Porque o paciente, primeiro, ele sente o peso da nossa mão, e segundo, a mão que é pesada pode causar iatrogenias, né? Então, por isso que eu sempre falo com meus alunos, mãos de fada, porque a mão leve, além de ser uma coisa muito agradável para o paciente, ela te protege de muitas complicações, né? A mão pesada, ela pode causar iatrogenias, tá bem? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, queria ensinar isso. Então, você faz aí o tratamento. Eu faço também para as verrugas vulgares, não só as plantares, faço a eletrocirurgia dessa forma e tenho tido excelentes resultados, os pacientes gostam bastante, tá? Só um detalhe então, lembrando que quando são verrugas nos dedos, dos pés ou das mãos, usar a lidocaína sem vasoconstritor, tá? Nas demais regiões você pode usar com vasoconstritor. É óbvio também, pênis, não, se você for tratar um HPV em pênis, você não deve usar vasoconstritor, tá bom? Então era isso, gente, que eu queria passar para vocês, ensinar para vocês um pouco sobre verruga plantar, como tratar, porque eu vejo que a maioria não sabe fazer esse tipo de tratamento, então estou aqui passando para vocês uma pérola das terapêuticas que eu utilizo aqui na minha clínica e que eu ensino aos meus alunos nos meus cursos, tá? Eu vou convidá-los então que vocês me acompanhem no YouTube, lá é Dr. Ed Wilson Rossoy, tem bastante conteúdo bacana lá, e também no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica. Lá também tem bastante conteúdo. E eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Eu estou super feliz, super honrado. E qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem um direct. Ou podem entrar em contato comigo pelos canais que estão lá na bio aqui do Instagram. Lá também tem os WhatsApps da minha equipe. Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.